Não seja remisso no zelo. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. 15 de dezembro. Nunca me esquecerei do momento em que, ao encontrar-me com um chefe de governo de uma nação estrangeira, ele me olhou nos olhos e disse: Eu simplesmente não entendo muito dos cristãos que conheci. Para mim, eles parecem ser algumas das pessoas mais preguiçosas que já conheci na vida. Fico surpreso ao ver que alguém se satisfaria com viver com padrões tão baixos. É assim que todos os cristãos são? Fiquei muito envergonhado ao ouvir aquelas palavras. Encontrei-me querendo me desculpar por toda a comunidade cristã. Porém, a verdade é que eu conhecia pessoalmente alguns dos cristãos a que ele se referia. E eu havia pensado a mesma coisa em muitas ocasiões. Essas pessoas não parecem ter iniciativa suficiente para se levantar e fazer algo da vida. Não se tratava de não terem talentos, dons e conhecimentos. Elas simplesmente estavam satisfeitas com o nível que haviam atingido e não tinham desejo de demonstrar qualquer profissionalismo na vida. Honestamente, para mim é um mistério como alguém pode alegar ser cristão habitado pelo Espírito de Deus e ainda assim se satisfazer com uma existência de tão baixo nível. É claro que estou muito ciente de que muitas pessoas não foram criadas com o mesmo alto padrão de excelência que meus pais me ensinaram. Talvez alguns cristãos tenham crescido em um ambiente no qual o pensamento de baixo nível era visto como normal, sendo esse o motivo de terem aceitado um padrão tão baixo para sua própria vida. Entretanto, outras pessoas de baixo desempenho não podem usar uma educação medíocre como desculpa. Elas simplesmente não aproveitam as oportunidades de aprender, adaptar-se e melhorar a si mesmas. Portanto, nunca sofrem a mudança necessária. Isso costuma ser um sinal de que essas pessoas não têm um desejo interior de melhorar sua vida. Você pode enviar essas pessoas à escola para educá-las. Pode até pagar para elas voarem para o outro lado do mundo a fim de aprenderem novas e melhores técnicas em sua área de especialização. Porém, se elas não possuírem um impulso interno de aprimorar-se e tornar-se mais profissionais, não importa quanto tempo ou dinheiro você gaste com elas. É tudo um desperdício, a menos que elas possuam o desejo de ser dedicados. Tais padrões de baixo nível nunca devem ser tolerados por um crente, um pastor, um empregador ou um empregado. Contudo, com demasiada frequência, crentes dão desculpas por suas atitudes preguiçosas e permitem que elas continuem. Como resultado, frequentemente o mundo olha para a igreja como uma entidade patética, composta por um monte de bobos que não levam a sério o que fazem ou dizem. Estou certo de que a experiência de Paulo com pessoas de baixo desempenho na igreja foi uma das razões para ele ter escrito aos crentes de Roma e lhes dizer: No zelo, não sejais remissos. A palavra remisso provém do grego okineros, que significa preguiçoso ou ocioso. Transmite a ideia de uma pessoa que tem uma atitude inerte, letárgica, indiferente, apática e desinteressada em relação à vida. Acho muito interessante o fato de essa palavra, traduzida como remisso, ser a mesma palavra grega usada em Mateus capítulo 25, versículo 26, quando Jesus conta do servo negligente que foi lançado fora nas trevas por nada ter produzido de significante com os recursos que lhe haviam sido confiados. Nesses contextos, tanto remisso quanto negligente indicam uma atitude de apatia que não deve ter lugar na vida de um cristão. Porém, Paulo prossegue dizendo que não devemos ser remissos no zelo.
A palavra zelo provém da palavra grega spoldadizo, que significa fazer algo com avidez ou fazer algo com diligência. Trata-se da ideia de agir de maneira responsável com rapidez e atenção. Poderíamos dizer que a palavra spoldadizo, diligência, é exatamente o oposto de uma pessoa que anda preguiçosamente, sem paixão ou desejo. Em vez de preguiçosa e apática, uma pessoa diligente é empolgada e dinâmica, dedicando-se inteiramente ao projeto que lhe foi dado. Trata sua responsabilidade como se fosse importante e, como resultado de sua excelente atitude, faz bem o seu trabalho. Paulo diz também que devemos ser fervorosos de espírito. A palavra fervoroso provém da palavra grega zeu, que originalmente significava ferver. Essa é a imagem de uma pessoa tão entusiasmada com sua tarefa que mal consegue conter sua empolgação. O desejo de fazer seu trabalho com excelência e entusiasmo está constantemente fervendo dentro da pessoa diligente em relação à sua atribuição. De fato, o tempo verbal grego usado aqui seria melhor traduzido como sede constantemente fervorosos de espírito. A palavra espírito não se refere ao Espírito Santo, e sim à atitude deste crente. Ela significa tenha uma atitude constantemente fervorosa. Então, Paulo dá mais um passo dizendo que devemos ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Está muito claro o que Paulo está declarando aqui. Uma atitude correta é uma das maneiras mais eficazes de uma pessoa servir ao Senhor. Veja, um crente fazer seu trabalho corretamente, com uma atitude maravilhosa, é um testemunho do nome de Jesus. Porém, quando um crente faz seu trabalho de maneira desleixada, projeta uma triste imagem de quem Jesus é. Foi exatamente isso que aconteceu no caso daquele governante estrangeiro que me perguntou se todos os cristãos eram tão medíocres quanto os que ele havia encontrado. Paulo usa a palavra grega douleu ao escrever acerca de servir ao Senhor. Essa palavra provém do grego doulos, que significa um servo que atende aos comandos de seu senhor. A palavra doulos descrevia um servo inteiramente devotado, totalmente comprometido com servir e agradar ao seu senhor. Como um bom servo, ele faria o melhor possível para descobrir os desejos de seu mestre e depois fazer precisamente o que fosse necessário para satisfazer aqueles desejos. Usar essa palavra nesse contexto quase equivale a Paulo estar dizendo: se você realmente desejar agradar ao Senhor e ser um servo que traga satisfação a Ele, faça estas coisas. Que coisas dão prazer ao coração de Jesus? Deixe-me repetir as qualidades que já discutimos. Ter uma atitude de excelência, fazer o seu trabalho com seriedade e responsabilidade e ter uma atitude regularmente fervorosa, comprometida e entusiasmada. Quando um crente demonstra firmemente esses atributos em sua vida, torna-se um servo que verdadeiramente traz satisfação ao coração de Jesus Cristo. Não entenda mal o que estou dizendo. A sua salvação é um presente gratuito da graça de Deus, e nada do que você fizer poderá lhe comprar uma posição especial junto a Ele. Não obstante, o modo como você serve a Deus e o testemunho que a sua vida demonstra ao mundo são muito importantes para Jesus Cristo. Por isso, eu exorto você a olhar-se com honestidade hoje. Pergunte-se: quando as pessoas olham para a minha vida, elas saem com uma ideia positiva do que é um cristão? Ou o meu exemplo deixa as pessoas sem admiração por Jesus Cristo? Depois, peça ao Senhor que lhe mostre qualquer mudança que você precise fazer para poder atingir um nível superior de excelência em Deus. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, fiquei muito convencido pelo que li hoje. Não quero permitir que qualquer área de minha vida seja um mau testemunho de quem Jesus é.
Portanto, estou pedindo que tu abras os meus olhos e me mostre as áreas de minha vida que precisam atingir um nível superior. Perdoa-me por ser tolerante com baixos padrões, que não são compatíveis com a excelência do maravilhoso nome de Jesus. A partir de hoje, quero subir ainda mais. Espírito Santo, ajuda-me quando eu começar a tomar medidas para fazer grandes mudanças em minha vida, atitudes e atos. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você diria que sua vida é um bom testemunho de quem Jesus é, ou seu exemplo deixa algumas pessoas balançando a cabeça, imaginando o que há de errado com os cristãos preguiçosos e de baixo nível? Talvez você tenha um padrão de excelência em algumas áreas de sua vida, mas não em outras. Em sua opinião, que áreas de sua vida já retratam excelência e quais não o fazem? Você tenta ter consciência de como suas atitudes, trajes e desempenho no trabalho estão afetando as opiniões das pessoas sobre Jesus? Você está continuamente se esforçando para garantir que a sua vida dê aos outros uma impressão que honra Jesus Cristo? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.